Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Antissemitismo é o preconceito, hostilidade ou discriminação contra os judeus. Apesar dos judeus não serem o único grupo de origem semita, os povos árabes também são. Os judeus, porém, são os mais recriminados e difamados como um grupo inferior, digno de padecer, sofrer e morrer. Existem várias manifestações antissemitas direcionadas especificamente aos judeus, ao povo de Deus, ao longo da história, sendo a tentativa de matar, aniquilar e destruir os judeus por parte de Amã, apenas uma dessas manifestações ao longo da história, mas não a única. Um pouco mais recente, mais próximo de nós, dentro do contexto histórico, nós temos o Holocausto. Em hebraico, o Ha-Shoah, que significa catástrofe ou calamidade. Este holocausto, que foi denominado assim ao longo da história, diz respeito ao genocídio, ao assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, muito próximo de nós, no século passado. Historicamente, foi um programa sistemático para extermínio em massa da etnia judaica patrocinada pelo Estado nazista, liderado por Adolf Hitler e pelo Partido Nazista, que ocorreu em todo o território de domínio alemão ocupados durante a Segunda Guerra Mundial. Dos 9 milhões de judeus que residiam na Europa, mais de 2/3 foram exterminados. Mais de 1 milhão de crianças, mais de 2 milhões de mulheres e mais de 3 milhões de homens foram mortos, judeus, dentro desse contexto histórico. Campos de concentração foram criados para serem utilizados para concentrar, explorar, manter e matar os judeus. Lá eles eram forçados a trabalho escravo, com parca alimentação, até morrerem de exaustão ou desnutrição. Eles eram reunidos nas cidades da Europa, sob o domínio alemão, e levados até os campos de concentrações de extermínio em trens de carga animal. Os poucos que sobreviviam à viagem, sem água, às vezes sem alimentos, submetidos a um frio extremo, eram levados até as câmeras de gás e eram mortos por um gás tóxico. Isso fez do Estado alemão um Estado genocida. Mas bem antes da trágica história do Holocausto, o povo de Israel, o povo de Deus, já era alvo da maquinação maligna para extermínio total de Israel como uma nação. O povo já estava exilado num país distante, longe da sua terra, longe da terra prometida, há mais de 100 anos, desde o período babilônico. E agora, 100 anos depois, sob o poder de um novo império, o Império Persa. E os judeus estavam espalhados pelas 127 províncias desse vasto Império Persa. E um decreto real, orquestrado aí por Amã, inimigo de Israel, o Agagita, filho de Amedata, foi selado com um anel do rei, que dava autorização, autenticidade a esse decreto, e esse decreto tinha por objetivo exterminar todos os filhos de Israel. Todos os judeus, homens, mulheres e crianças deveriam ser mortos. Os seus vizinhos deveriam então pegar em espada, em armas e matar os judeus e tomar posse do que pertenciam a eles. E isso foi decretado pelo rei e a sentença ainda estava de pé. Mas nós vimos que a partir do capítulo 7, e mais precisamente no capítulo 8, a maré começa a mudar, o jogo começa a virar
a favor do povo de Deus e contra Amã, o inimigo de Israel. Esther, depois de passar 5 anos escondendo a sua identidade, vivendo como uma pagã no reino da Pérsia, ela decide se arriscar para tentar salvar a vida do seu povo e se identifica como o seu povo, se identifica como o povo de Deus. Esther assume a sua identidade, correndo risco diante de Deus, diante do rei. Amã, o grande inimigo do povo de Deus, fora enforcado, não antes de ter que prestar honras a Mordecai, a quem ele tanto odiava, porque o judeu Mordecai não se curvava diante dele como fora ordenado pelo rei, e ele teve que passear com Mordecai montado no cavalo real, com as vestes reais, com a coroa real, anunciando: assim se faz com aquele a quem o rei deseja honrar, isso para a sua tristeza e vergonha. Mas esse dia, o dia do segundo banquete que a rainha Esther convoca o rei e Amã, termina muito mal para Amã, porque ele é enforcado na forca que ele mesmo havia criado ao lado da sua casa, uma forca alta com quase 23 metros de altura. Ele é enforcado nela, na armadilha que ele construiu para Mordecai, agora serve para exterminar. Mas esta causa está apenas parcialmente resolvida. O arqui-inimigo do povo de Deus está morto, é verdade, isso já é uma grande vitória. Mas se lembra do decreto? Se lembra do decreto que ainda está de pé? O decreto que não podia ser revogado, porque todo decreto selado com o anel do rei não poderia ser revogado. Ele não poderia voltar atrás da sentença de morte. Numa linguagem mais para os nossos dias, o decreto ainda estava on, e era preciso colocar esse decreto em off. Mas será que isso era possível? Será que a rainha Esther conseguirá, apelando ao rei, que ele revogue este decreto? Meus irmãos, o tema dessa pregação fala justamente da ação de Deus soberana ao longo da história, em especial ao longo da história de Esther. O tema dessa pregação é providência e livramento. Providência e livramento da parte de Deus em favor do seu povo. E o que nós aprendemos, e eu quero que você guarde isso no seu coração, é que Deus, na sua providência, é quem provê livramento e concede graça ao seu povo, transformando sua tristeza em grande alegria. Deus, na sua divina providência, é quem provê livramento ao seu povo, transformando a nossa tristeza em verdadeira alegria. A primeira verdade que eu quero destacar aqui nesse texto, meus irmãos, é que independente do que aconteça, Deus sempre está agindo mesmo em tempos difíceis. Deus sempre está agindo mesmo em tempos difíceis. Perceba o versículo 1 e 2. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Meus irmãos, uma coisa que nós aprendemos aqui com esses 2 primeiros versos é que Deus honra aqueles que lhe pertencem. Deus honra no seu tempo o seu povo, aqueles que lhe pertencem. Perceba, alguns dias atrás, Mordecai estava vestido de panos de saco e cinza na frente do palácio real. Mas veja agora, ele havia sido honrado porque o rei leu nos feitos memoráveis, numa noite de insônia, que alguém havia livrado o rei de um assassinato, de uma conspiração por parte dos seus eunucos. E este era o judeu Mordecai. E o rei queria honrar, e honrou, e fez Amã, o seu inimigo, honrar em nome do rei a Mordecai. Mas perceba, Mordecai sequer esperava isso. Mas veja o que Deus fez.
Naquele mesmo dia em que foi revelado que Amã era o inimigo do povo de Deus, era quem havia feito o rei decretar ou dar o seu sinal favorável para esse decreto maligno, o rei deu a casa que pertencia a Amã à rainha Ester. E nós precisamos lembrar que Amã era um homem de grandes posses, era um homem muito rico, muito abastado, não era uma casa qualquer, mas era uma boa casa, com todos os seus bens. Você precisa se lembrar que Amã havia prometido entregar aos cofres reais cerca de 10.000 talentos de prata, por conta desse decreto assinado pelo rei para a morte dos judeus. Então, agora a rainha Ester toma essa casa de Amã é dada à rainha Ester. E a rainha Ester, além de revelar que ela era judia, ela também diz que este Mordecai, que outrora havia livrado o rei de uma conspiração mortal, é seu parente. Lembrem-se, Mordecai é primo de Ester, só que havia criado como filha, porque Ester era órfã. Ela não tinha nem pai e nem mãe, e Mordecai, um pouco mais velho, criou Ester como a sua própria filha, e ela fez o rei saber que ele era seu parente. E o rei então vai conceder mais honras a Mordecai. O anel que pertencia, que ele havia dado a Amã, ele tira de Amã, que já estava morto, e dá agora a Mordecai. E a rainha Ester coloca Mordecai por superintendente de toda a casa de Amã e de tudo que pertencia a Amã. No capítulo passado, na exposição anterior, nós falamos que, por mais que as pessoas intentem o mal contra nós, elas nada conseguem, porque é Deus quem nos abençoa. E se Deus é por nós, justamente, né? Os planos, as bênçãos, os desígnios, as misericórdias, as virtudes que Deus preparou para você não podem ser revogadas por pessoas que não gostam de você, que maquinam o mal contra você, porque é Deus quem sustenta aqueles que lhe pertencem. E nós vemos isso acontecendo na vida de Mordecai. Há vários planos malignos para tirar a vida de Mordecai. O intento de coração de Amã era enforcar. Ele foi pela manhã, na primeira hora do dia, justamente com esse propósito, de pedir a cabeça de Mordecai ao rei. Mas ao invés disso, o rei faz com que Amã honrasse a Mordecai. Veja como Deus é quem tem a palavra final. Deus é quem tem a última palavra. E a última palavra de Deus para os seus filhos é de bênção, é de vitória, é de vida e não de morte. E aqui agora, nos versículo seguinte, nós vamos ver a rainha Ester intercedendo, clamando por misericórdia. Não é aquela rainha comedida, com medo de se apresentar diante do rei, mas é uma rainha ousada, que já assumiu a sua posição como pertencente ao povo de Deus. Ela já assumiu a sua origem como judia, e agora ela vai clamar ao rei misericórdia diante do seu povo. Olhem só os versículos 3 a 6. Falou mais Ester perante o rei e se lhe lançou aos pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro, então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderia ver o mal que sobrevém ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Percebam a mudança no comportamento de Ester. Aquela Ester que outrora ouviu o pedido do seu tio por socorro, estava com medo. É a Ester mais prudente que diz: ora, orem e jejuem, porque eu vou me apresentar diante do rei. E você precisa se lembrar que ninguém poderia apresentar-se diante do rei sem que tivesse prévia autorização para isso. Porque o risco de alguém se apresentar diante do rei
era a morte. Se o rei não estendesse o seu cetro, mostrando que aquela pessoa que se apresentou diante dele sem ser chamado alcançou o seu favor, a sentença era a morte. Isso não era diferente por Ester ser a rainha, ela não tinha esta liberdade, a não ser que o rei a convocasse à sua presença. Agora nós vemos uma Ester mais ousada. É uma Ester que sabe que já alcançou o favor do rei. É uma Ester que sabe que o rei havia prometido a ela, se ela o quisesse, se ela pedisse, até metade do seu reino. E ela então ousa entrar mais uma vez na presença do rei, agora declaradamente judia, para clamar pelo seu povo, para buscar a misericórdia do rei. E o pedido dela é isso: olha, o rei, se eu achei favor, se eu sou justa, se é reto diante do rei, por favor, reescreva, que se revogue esse decreto que tem por objetivo aniquilar os judeus, aniquilar o meu povo. Pois como posso eu ficar calada diante da destruição total da minha parentela, diante da aniquilação do meu povo? Como posso eu me calar diante disso? Essa rainha Ester é ousada e ela busca diante do rei misericórdia. Meus irmãos, nós aprendemos algo extraordinário aqui com a atitude da rainha Ester. Quando nós estamos angustiados, quando nós estamos com os nossos corações aflitos, há uma saída para a nossa aflição. E a saída é buscar a presença do Rei dos Reis de todo o coração. Buscar a misericórdia de Deus, que é maior que o rei Assuero, que é infinitamente mais poderoso que o rei Assuero, para que ele entre com a sua providência e favor diante das causas que nos sobrevêm neste mundo caído que nós vivemos. Então faça isso quando o seu coração estiver aflito, quando você estiver triste diante de alguma demanda que Deus permitiu que acontecesse na sua vida, ajoelhe-se aos seus pés do Rei dos Reis e clame por sua graça e misericórdia, e tenha plena certeza que este rei ouvirá. Ora, se o rei Assuero, sendo o rei mau, ouviu a rainha Ester, estendeu o cetro de ouro para ela, mostrando que alcançou o seu favor, acaso o nosso Deus, que é rico em misericórdia, não ouviria o nosso clamor? Será que ele fingiria ouvidos moucos diante da nossa petição por graça e misericórdia? Aprendam aquilo que diz o profeta Isaías ao povo de Israel: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha que mensagem maravilhosa que Isaías nos traz. Se nós cometemos pecado, se os nossos pecados nos afastam da presença de Deus, há um caminho aqui, há uma luz no fim do túnel, e essa luz é: busque ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O Senhor está perto de nós e ouve o nosso clamor quando nós o fazemos em o nome do seu Filho Jesus Cristo. E diante disso, busque o Senhor com o coração inclinado para ouvir a sua voz e se arrepender e abandonar os seus pecados. E o texto diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. Sabem por quê? Porque o nosso Deus é rico em perdoar, é rico em misericórdia e graça. Portanto, quando você não ver mais saída diante das agruras que a vida lhe impõe, recorra ao Rei dos Reis. Faça como Ester, busque misericórdia, não no rei Assuero, mas no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que certamente ouve o nosso clamor. A segunda verdade que eu quero destacar nesse texto, meus irmãos, é que Deus está no governo das nações. Nós passamos uma semana orando pela nossa pátria, e nós temos a plena certeza de que Deus está no governo das nações. Olhem só o que acontece e qual é a resposta do rei Assuero a Ester. Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mordecai:
eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam não se podem revogar. Vejam, a rainha Ester clama ao rei: Senhor, rei, por favor, revogue esse decreto que condena à morte todos os judeus. Mas perceba, o rei não pode revogar esse decreto, nem ele mesmo tem autoridade para isso, porque todo decreto que é selado com o anel do rei não se pode revogar. Mas veja que Deus coloca na mente do rei Assuero uma saída. Ele aponta uma saída para o povo de Deus, para o seu povo, para o povo judeu. E a saída é esta, a proposta do rei é esta: olha, eu não posso revogar. Eu já dei a casa de Amã a vocês. Eu já mandei enforcar este mau Amã que intentara matar os judeus. Só que eu não posso voltar atrás da minha palavra. Eu não posso voltar atrás do meu decreto. Então toma aqui o meu anel. Faze um novo decreto, que promova a saída, algum recurso para que o povo possa ser livre deste mau intento de Amã. Porque todos os decretos feitos em nome do rei e que com seu anel se sela não se pode revogar. Consegue enxergar a divina providência agindo através do rei em favor do seu povo? É assim que Deus opera na sua divina providência. Ele age em favor do seu povo, mesmo através de pessoas ímpias. É o próprio rei quem dá a saída ou caminho, aponta o caminho de saída para Ester. Olha, eu não posso revogar, mas aqui está um caminho. Toma o meu anel e faça um novo decreto. Faça um decreto para que vocês possam se defender. Ele aponta o caminho e Deus inclina o coração do rei. É o que diz Provérbios 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. A soberania, o poder e o controle de Deus sobre as nações, sobre todos os reis, mostrando a sua divina providência e o seu cuidado. O terceiro ponto, meus irmãos, que eu quero destacar aqui, é que Deus promove um novo decreto, o decreto da esperança, e é necessário espalhar essas boas novas que trazem a salvação. Vejam só o que se segue aqui nos versículos a partir do verso 10. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios, montados em jinetes, criados na coudelaria do rei, em cavalos próprios, em homens próprios, ágeis montadores de cavalo, para espalhar essas boas novas. E nelas o rei concedia, olha só o que diz o decreto, nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Conseguem ver o livramento que Deus propõe aqui ao seu povo? O rei não pode revogar que os inimigos, que os vizinhos, os judeus se levantem contra eles, mas ele propõe e permite que um novo decreto seja assinado e autenticado com o seu anel, dando ao povo o direito de defesa. Eles não iriam atacar aleatoriamente qualquer pessoa, mas eles teriam o direito de se defender contra qualquer força armada que vinham para matar, destruir e aniquilar a vida dos judeus. E Deus então permite que esse novo decreto seja autorizado pelo rei. Conseguem perceber as boas novas? As boas novas de salvação, a boa notícia? Só que esse decreto precisa ser espalhado, porque as 127 províncias
E em cada uma dessas províncias, lá está alguns dos judeus, e eles precisam ouvir essas boas novas. É necessário urgência para espalhar essas boas novas. Olha o versículo 13. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em jinetes, que se usavam no serviço do rei, em cavalos próprios para isso, saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Conseguem perceber a urgência que eles têm, a preocupação que eles têm em espalhar essas boas notícias? Havia um sistema de correio. Homens montados em cavalos velozes, ágeis, eram os responsáveis por espalhar toda a comunicação real pelas 127 províncias. E Mordecai, provavelmente com Esther, se preocupam que eles fizessem isso com urgência, dando direito a todo o povo de Deus de se defender de qualquer força armada contra eles. E eles saem então incontinenti, impelidos pela ordem do rei, para que as pessoas pudessem saber dessa providência do livramento de Deus. Meus irmãos, fazendo um paralelo com a nossa vida cristã, há uma sentença de morte colocada sobre todos aqueles que não conhecem a Cristo, sobre todos aqueles que não conhecem, não creem em Cristo como o seu suficiente Salvador. Mas você tem uma mensagem de esperança para a sua vida, e é as boas novas de salvação, é a mensagem da cruz, é a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho diz que, a despeito de um escrito de dívida que lhe é contrário, que traz a morte para a sua vida, a boa notícia é que Cristo pegou esse escrito de dívida que nos era contrário e encravou na cruz. Essa é a boa notícia. Cristo, Ele simplesmente toma para si o castigo que era nosso. E através disso Ele pega esse escrito de dívida e encrava na cruz, mostrando que a sua obra, a obra de Cristo, a sua morte e ressurreição, satisfez a ira de Deus que nos era contrária. E por meio dessa boa nova de salvação, nós podemos ter vida, vida plena e vida em abundância. E o que você deve fazer com essa boa notícia? Guardar para você? Não. Você deve entender a urgência, a necessidade, assim como no Império Persa, de espalhar essa boa nova, de espalhar a boa notícia. Lá eles usavam cavalos ágeis, montadores ágeis, hábeis em cavalos, para espalhar o decreto, dando direito de defesa e o decreto de esperança para os judeus. E você tem a palavra de esperança, você tem a mensagem de salvação. Você precisa entender que você é um dispenseiro de Deus das boas novas de salvação, e você precisa espalhar essa mensagem a todos os povos, aos quatro cantos. Isso diz respeito, meus irmãos, a missões. Missões é isso, é espalhar essa boa notícia aos quatro cantos desse mundo. Por isso, contribua com a missão, ore pelos missionários, incentive missões, faça missões no seu trabalho, fale da mensagem de salvação no seu trabalho, aos amigos que o cercam no trabalho, aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que não entendem porque está decretada uma sentença de morte contra eles, mas você tem a boa notícia, a notícia que traz esperança e vida. Cristo morreu para salvar todo aquele que nele crê e ressuscitou para garantir a salvação. Portanto, façam como fizeram os ginetes, os cavaleiros no Império Persa, e espalhem essa boa nova de salvação, o Evangelho de Cristo. A quarta verdade, meus irmãos, que eu quero destacar nesse texto, é que as boas novas transformam tristeza em alegria, choro em riso e sentença de morte em vida plena.
Olhem só, a partir do versículo 15. Então, Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e de manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Lá no capítulo 4, quando os judeus e o próprio Mordecai ouve a respeito do decreto que Amã fizera o rei assinar, a reação que nós vimos quando esses decretos chegavam nas províncias, a reação dos judeus é que entre eles havia grande luto, com jejum, com lamentação, e muitos se deitavam em panos de saco e de cinza. É assim que eles recebiam o decreto de Amã, decreto que os condenava à morte. Mas percebam a mudança aqui. Quando Mordecai ouviu esse decreto, o que ele fez? Quando soube Mordecai tudo quanto havia passado, capítulo 4, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Ele se coloca assim, vestido de pano de saco e de cinza, à porta do rei. Quando a rainha Esther soube, ela pediu que levassem roupa para que ele se vestisse, mas ele se recusou, porque a sentença de morte provocou profunda tristeza. O sentimento era de luto, o sentimento era de dor. Nós estamos perdidos, e as roupas eram roupas de quem estava profundamente triste, lamentando diante da sua situação. Mas agora olha a roupa de Mordecai. Mordecai saiu da presença do rei, não mais vestido de pano de saco e cinza, mas olha só, saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã se alegrou, se exultou e se alegrou diante da boa nova de salvação. Meus irmãos, é isso que o Evangelho faz conosco. Nós estamos vestidos de trapos de imundícia, com o nosso pecado que afronta a santidade de Deus, mas a mensagem de Cristo, a mensagem de esperança e de vida transforma as nossas vestes, vestes de luto, que representavam o pecado e o afastamento de Deus. Agora somos revestidos de umas vestes púrpura e resplandecente, que representa vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. E agora não mais tristeza, não mais luto, mas o que há no reino da Pérsia é grande exultação. A cidade de Susã se alegra com este novo decreto. E onde chegava esse decreto havia felicidade, alegria, regozijo e honra. Deus transforma choro, luto, jejum, lamentação, roupas de pano de saco e cinza em alegria, felicidade e regozijo e honra, porque a boa nova de esperança chegou aos habitantes espalhados nas 127 províncias do Império Persa. Meus irmãos, onde o Evangelho de Cristo chega, transforma a vida. O pecador condenado à morte que se arrepende, ele agora é transformado. A tristeza que agora outrora dominava a sua vida é transformada em júbilo, regozijo por causa da mensagem de salvação que ele tem em Cristo Jesus. E essa mensagem é contagiante, porque o temor dos judeus caiu sobre todos que ouviam a respeito desse decreto. E o texto diz que muitos se fizeram judeus por conta disso. Diante dessa festa, desses banquetes, desse regozijo por causa da mensagem de esperança, muitos se converteram, muitos se fizeram judeus.
E o que nós vemos aqui, meus irmãos, é que a promessa de Deus feita a Abraão está se cumprindo. Quando Deus chama Abraão, ele diz que em ti, isto é, na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. A mensagem de vida está se espalhando e muitos estão reconhecendo o Deus de Israel. Muitos estão reconhecendo esse Deus que cuida do seu povo. E assim também cremos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, e que a mensagem de vida e esperança, a mensagem de salvação, o evangelho de Cristo Jesus precisa se espalhar aos quatro cantos deste mundo, para que o reino de Deus cresça. E você tem essa mensagem de alegria, você viveu essa alegria, você não está mais condenado à morte, mas em Cristo você tem vida, e você precisa espalhar essa mensagem de vida e de esperança às pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Onde a mensagem chegava, havia regozijo, e é isso que Deus faz, transforma tristeza em alegria, luto em esperança, certeza de vida eterna. Eu quero concluir com uma história de Oskar Schindler. Oskar Schindler nasceu em Stave, na Morávia, numa época em que era província na monarquia austro-húngara. Ele era católico de origem étnica alemã e ele viveu durante o período da Segunda Guerra Mundial. Schindler resgatou quase 1.200 judeus da deportação para a morte em Auschwitz, no campo de concentração. Em 1936, ele começou a trabalhar no escritório alemão de inteligência militar estrangeira. E em fevereiro de 1939, ele se juntou ao Partido Nazista. Calma. Um negociante oportunista, com gosto pelas coisas boas da vida, Schindler não parecia ser alguém que viria a tornar-se um salvador de tantas vidas na época da guerra após a invasão alemã à Polônia. Ele mudou-se para a cidade de Cracóvia e aproveitou o programa alemão para arianizar as empresas da Polônia ocupadas pelo partido nazista. E ele comprou de judeus destituídos, daquela região, uma fábrica de utensílios esmaltados. E reinaugurou essa fábrica com o nome de Emalha. Embora Schindler operasse outras duas fábricas, apenas em Emalha ele empregou escravos judeus trazidos do gueto vizinho para aquela cidade. Durante o fechamento do gueto, em março de 1943, Schindler permitiu que os seus trabalhadores judeus permanecessem em relativa segurança na fábrica durante a noite. No auge de 1944, Emalha, a empresa, tinha 1.700 operários, dos quais pelo menos 1.000 eram escravos judeus que terminaram por serem enviados para o campo de concentração de Pazlon. Embora os prisioneiros levados para Emília fossem submetidos a condições brutais no campo de Pazlon, Schindler conseguiu intervir repetidamente em nome deles, através de subornos e de diplomacia pessoal. Ele usava os seus próprios recursos financeiros para intervir na morte desses judeus. Para apoiar a alegação de que os trabalhadores eram essenciais para a iniciativa da guerra alemã, ele acrescentou uma divisão de fabricação de armamento à Emalha, e além dos quase 1.000 trabalhadores judeus registrados como seus operários, Schindler ainda permitia que 450 outros judeus que trabalhavam em fábricas vizinhas morassem em Emalha, na sua empresa. Em outubro de 1944, Schindler teve a autorização para mudar a fábrica para uma outra cidade, em Brennec, na Morávia. E um de seus assistentes elaborou várias versões de uma listagem com o nome de 1.200 prisioneiros judeus necessários para trabalhar nessa nova fábrica. Aquelas listas acabaram se tornando conhecidas coletivamente como a lista de Schindler. Existe um filme com esse nome, eu sugiro que você assista. Embora tenha sido classificada como uma fábrica de armamentos, a fábrica de Brunels só produziu apenas um vagão de munição
em quase 8 meses de funcionamento. Schindler justificava sua existência para as autoridades alemãs através da presença de dados falsos de produção, e em 1949 Schindler e sua esposa emigraram para a Argentina. Em 1962, o Memorial Israelense do Holocausto, Yad Vashem, concedeu a Schindler o título de justo entre as nações, pelos seus esforços de resgate na época da guerra. Em outubro de 1974, ele faleceu na Alemanha, pobre e quase desconhecido. No total, durante o Holocausto, ele facilitou a sobrevivência de cerca de 800 judeus e entre 300 a 400 judias. Meus irmãos, Oskar Schindler conseguiu salvar cerca de 1.200 pessoas, judeus, destinadas aos campos de extermínio em Auschwitz. Mas Cristo pode salvar todo aquele que nele crê. Todo aquele que confessar o seu nome e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Ainda que tenha um decreto contra você, um escrito de dívida que lhe é contrário, que sela o nosso fim nos delegando a morte eterna, esse decreto não pode ser revogado, mas Cristo pode pegar esse decreto, esse escrito de dívida e encravar na cruz e anular toda a condenação e morte a que estávamos sujeitos, e só Cristo pode fazer isso. Você pode se achegar a Ele, e o que você precisa fazer é muito simples, e Paulo vai dar as diretrizes daquilo que você precisa fazer para ser salvo por Cristo. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. Confesse essa verdade com a sua boca e você será salvo. E Deus transformará toda tristeza em alegria, toda veste revolvida no pecado em vestes brancas, resplandecentes e purificadas pelo sangue do Cordeiro, e todo luto e morte em novidade de vida. Conforme nós lemos no Salmo 30, versículo 11 e 12, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, nós vamos nos preparar para celebrarmos a ceia